Romanos, capítulo 3, a partir do verso 20, nós vamos ler até o 27. A Bíblia diz o seguinte, Romanos 3, 20. Portanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, Deus. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, estamos diante de Ti, Santíssimo, para o estudo de mais uma parte de Romanos, possamos ser iluminados pelo Senhor, possamos crescer, e que tenhamos, ó Deus, visivelmente, onde aplicar tudo isso à nossa fé. Oramos nesta hora, conscientes da necessidade da Tua palavra, prestando atenção em tudo aquilo que Tu tens a nos dizer. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda estamos estudando um pouco sobre essa questão do pecado, né? O que ele promove, o estrago que ele faz, tudo aquilo que ele traz como prejuízo para a humanidade. E a gente começou a pegar aí uma parte de Romanos, que vai tratar, inclusive, desse processo transicional de causa das maiores dores do mundo e também sua solução. A Bíblia não fala só que o pecado nos destrói, não. Ela também traz a solução. Ela nos mostra o caminho para a solução mesmo, para a resolução dessa questão. Eu já disse para você que esse capítulo 3 é um dos mais importantes da história da teologia, por exemplo. Todas as vezes que nós vamos estudar teologia, a gente precisa, nós precisamos passar por Romanos 3. Romanos 3 tem algumas doutrinas impregnadas nele, como hamartologia, parte da doutrina do pecado está aí, tá? Hamartos é pecado, na Bíblia é errar o alvo, é deixar de fazer. Então, essa é a ideia de doutrina do pecado, hamartologia. Nós temos explícita aí também uma das questões fundamentais da teologia cristã, que é a justificação. Então nós temos aí soteriologia também no capítulo 3. Paulo vai falar da salvação pela graça, através da justificação, e ele usa vários termos soteriológicos aí. Fique tranquilo que eu vou falando as palavras mais complicadas, estranhas para vocês, mas logo depois eu explico. Soteriologia é a doutrina da salvação. Então é como a gente compreende como somos salvos, o que a Bíblia diz sobre isso. E existem vários termos soteriológicos aí, redenção, resgate, justificação, santificação. Capítulo 3 é riquíssimo no que diz respeito à doutrina da salvação. Paulo vai tratar, inclusive, de que nós não temos condições, nenhum tipo de condição, para encontrar a salvação por nós mesmos. Então, isso foi uma paulada no judaísmo, na teologia dos judeus, que alguns encontravam alicerce na lei para serem salvos. E Paulo vai dizer, não, pela lei você está só condenado. A lei não salva ninguém, ela só condena. Ela só mostra que não tem como ser salvo, porque não vai cumprir a lei inteira. E se você errar num mandamento dos 613, a Bíblia vai dizer que você já errou em todos. Você já quebrou a lei. E lei, quando você quebra, não importa se você quebrou o primeiro, o segundo, o 10º, o 100º mandamento, não interessa, você quebrou a lei.
E por conta de ter quebrado a lei, você é culpado. Então essa situação está muito clara no capítulo 3. Primeira parte do capítulo, versículos de 1 a 8, nós temos aí Paulo defendendo que Deus é justo em tudo aquilo que ele faz. E se ele é justo, versículos 9 a 20, nós somos pecadores, Deus sendo justo, ele vai nos condenar. Esse é o caminho do capítulo 3. E nessa parte final, versículos 21 a 31, eu usei o 20 aí na leitura como transição, Paulo vai defender que só podemos ser salvos mediante a fé em Cristo, através da justificação. Ou seja, somos injustos por natureza. Deus não pode ter contato conosco, porque somos injustos, pecadores, sujos, imundos. Nossa, pastor, pegando pesado, hein? Mas é o que você é. É o que eu sou. E como é que nós vamos conviver com Deus, nesta vida e na próxima, se somos assim? É aí que entra a doutrina da justificação. Então eu vou chamar essa mensagem de compreendendo alguns aspectos da justificação. Tudo bem? Precisamos entender esse processo. Como é que isso acontece? Porque se você não entender, por que teologia é importante? Vocês já notaram que a gente está fazendo uma divisão muito específica. Quarta-feira eu falo de família, aspectos práticos, mensagens fáceis de entender, sem dificuldade, tranquilo. Domingo à noite eu estou falando do sermão da montanha, aspectos práticos também, questões de ética, como é que o cristão vive, qual é o caminho para uma vida saudável, espiritualmente falando. Agora, domingo de manhã eu estou explicando doutrina, porque Romanos é uma epístola cheia de doutrinas. E qual a importância de se entender teologia? Isso é uma pergunta fácil de se responder. Se eu entendo errado, eu pratico errado. Isso prejudica a minha vida no dia a dia. Tem gente que entra, vou dar só um exemplo para vocês, do quão importante essa mensagem de hoje é. Tem gente que entra no meu gabinete e diz assim, pastor, não consigo me perdoar. Não consigo me perdoar. Fiz um aborto lá atrás, eu não consigo me perdoar. Eu não era crente, não conhecia, mas não consigo me perdoar. Será que Deus vai me perdoar? Mas você é crente? Sou. Tenho andado com Deus de maneira perseverante. Então ele já me perdoou. Pastor, mas eu não consigo sentir isso. É que perdão, a gente se apropria dele pela fé. Eu também não me perdoo por algumas coisas que eu fiz. Se eu for olhar somente para as questões naturais. E olha que eu fiz coisa. Mas quando eu olho para o que Cristo fez por mim, eu me sinto perdoado. Porque Ele fez justamente por mim, para que eu pudesse ser perdoado. Então eu me aproprio pela fé. Eu estou perdoado pela fé naquilo que Cristo me garantiu. Não é simplesmente por aquilo que eu acho que vai ser. Não, Cristo me garantiu que eu estou perdoado. Então eu tenho que me apropriar dessa paz que vem do perdão. Claro, se de fato eu estou caminhando com Ele. Se de fato eu sou de verdade um servo de Deus, um convertido, alguém que está procurando obedecer a todo instante. E não sou salvo porque eu obedeço. Não, sou salvo pela fé naquilo que creio e tento obedecer. Então essa terceira parte, Paulo vai defender que somos salvos mediante a justificação pela fé. Eu fui justificado. Pastor, o que significa isso? O que significa ser justificado? Que você agora é considerado justo diante de Deus. Ou seja, sua vida agora é considerada limpa. Porque Cristo na cruz rasgou a sua dívida. Sua carta que continha todos os seus pecados. A Bíblia diz que quando você se entrega ao Senhor, essa carta é rasgada. E Ele não leva mais os seus pecados em consideração. E é por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Está no passado. A ideia, Paulo vai falar disso aqui em Romanos, nós vamos abordar isso durante a mensagem, se der tempo, né? Mas Paulo vai falar disso em Romanos, quando ele fala de resgate, de redenção. Todas as vezes que vocês ouvirem essas duas palavras na Bíblia, resgate e redenção, vocês têm que se ligar numa coisa. A ideia
era de uma cidade lutando contra a outra, para conseguir alimento. Muitas vezes era assim no mundo antigo. Não tinha alimento para todo mundo. Aquelas cidades estavam estabelecidas na Palestina, deserto. Dava pouca coisa na Palestina. Muita gente morria de fome. A comida era escassa. E o que sobrava para uma cidade muitas vezes? Vamos reunir aqui Taubaté e atacar São José mesmo, que não tem conversa, né? A gente vai morrer de fome mesmo. E os caras iam para a guerra com vontade, porque era a única chance de sobrevivência. Faltava comida em São José, eu disse, vamos atacar Caçapava. Era assim que funcionava. E no meio desse processo de guerra, uns ficavam prisioneiros. Taubaté, vamos atacar ali o Galo Branco, que é o primeiro bairro ali, vamos pegar aquele pedacinho ali, que até o resto da cidade se acordar, porque Taubaté para atacar São José é um negócio meio complicado, né? Bem maior São José, né? Tem mais habitantes. Tá certo, São José não tem o charme que Taubaté tem, mas não dá para chegar lá e atacar o centro de São José. Então vamos atacar a beirada ali. Quando a cidade acordar, a gente corre. Só que no processo de corrida, tem sempre aquele que fica para trás, na fuga de uma guerra. E é assim que os escravos eram feitos. Matias vacilou, ficou para trás, a guarda de São José catou e prendeu. Era assim que funcionava. Aí nós atacávamos eles atacavam com 50 mil pessoas, e às vezes 300 eram feitos de escravos. E aí começavam as negociações para a liberação dos escravos. Olha, processo aí, a gente trouxe 30 mulheres de vocês, a gente troca 30 mulheres de vocês e mais 30 crianças pelos nossos soldados que estão aí com vocês. Querem? E aí o processo começava, de negociação. E foi assim, quando a Bíblia fala de reino, ela está falando desse processo. Nós somos a cidade de cá, atacando a cidade de lá. A cidade de lá é do inimigo, Satanás. E alguns nossos estão cativos lá. Ou seja, tem povo nosso. Ou seja, que está prestes a se converter, preso lá. Quer se converter. Na verdade, não quer viver lá, quer viver aqui. E a gente tem que ir lá buscar. É isso. Quando a Bíblia fala as portas do inferno não prevalecerão, é que a gente vai atacar aquele negócio. E as portas do inferno vão cair. E nós vamos tirar os nossos de lá. Entende o detalhe? Quando a Bíblia fala de resgate, fala de redenção, é troca de prisioneiro, que está em jogo na maioria das vezes. É o reino de Deus indo até lá, retirando os prisioneiros que são nossos, vem para cá, e o que Deus faz? Ele deixa o príncipe, segundo mais valioso no governo, lá para morrer no lugar dos prisioneiros, que muitas vezes não valem nada. Entenderam isso? Ele dá o filho dele. Ninguém oferecia um filho no lugar de prisioneiro, gente. Eu vou oferecer meu filho, o príncipe, o meu sucessor, no lugar de prisioneiro? Não. Mas foi o que Deus fez. Ele chegou lá com Jesus e disse assim, esse aqui vai morrer no lugar de todos esses que estão aí. Ele tem muito mais valor do que todos eles juntos. Dá para cá, ele morre no lugar. Quando a Bíblia fala de redenção, é disso que ela está falando. Só que esse pessoal que está lá, está vindo para cá, não tem a santidade para viver aqui. Porque aqui o Deus é santíssimo. Ele é impecável. E como é que esse pessoal vai viver com esse Deus? É aí que entra a justificação. Porque a justiça de Cristo também é passada para você. E aí Deus vê a você vendo a santidade de Cristo sobre a sua vida. Ele não vê o seu pecado. É assim que funciona. Essa é a justificação. A justiça de Cristo é passada para nós. Nosso pecado é passado para Ele. Ele não tinha pecado nenhum. Mas a Bíblia vai dizer que Ele o fez pecado por nós. É o nosso pecado que foi colocado sobre Ele na cruz. Por isso que a ira de Deus é manifesta dos céus. Porque o inocente morreu pelos culpados. E Deus é justo. Aí quando você pega o capítulo 3, olha como é que vai clarear agora a sua leitura. Vai ficar mais fácil você ler Romanos.
Versículo 20. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei não justifica ninguém. É isso que Paulo está falando, principalmente para os judeus, que achavam que obedecendo à lei eles estariam salvos. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado, ou seja, quando você estuda a lei, judeus, só descobre que você é pecador. Você não tem caminho para a salvação aí. É só clara e evidência, doutrina de que o pecado é universal, todo mundo peca. Com a lei você só chega a isso. Versículo 21, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, ou seja, a justiça não vem da lei, vem fora da lei, que é atestada pela lei, pelos profetas, ou seja, próprio Moisés com o Pentateuco, os próprios profetas profetizaram que viria um dia em que alguém resolveria esse problema do pecado. Então a própria lei já apontava uma solução. Gênesis 3,15 é o primeiro apontamento de que viria alguém para morrer em nosso lugar. Está aí, Gênesis 3,15 é o primeiro. O Velho Testamento inteiro vai falar disso. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, só acontece por conta da redenção. De você ser liberto, retirado do mundo das trevas. Quem está no mundo das trevas, quem está sob influência de Satanás, não recebe. Tem que ser retirado de lá. O que a gente aprende aqui em primeiro lugar? Por conta do nosso pecado, a justificação é necessária. Não tem como ser diferente. Eu só sou salvo se eu for justificado. Por quê? Eu sou salvo para sair do reino de lá e voltar a ter vida no reino de cá. Quando a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, é disso que o texto está falando. Lá é o império das trevas, lá é sofrimento, mas Ele nos trouxe para a presença dEle. Ele nos libertou e nos trouxe para a presença dEle. Nos libertou do quê? De Satanás, das garras do inferno, do nosso pecado. Fomos trazidos para viver num reino maravilhoso, de paz, onde um luta pelo outro, onde há apoio, onde há ajuda, onde o nosso Deus caminha ao lado, cuida de cada detalhe, abraça. Tem gente que não consegue ver a beleza da igreja, como Deus age no meio desse negócio. Eu consigo ver nitidamente, porque eu vivi na vida torta, onde não tinha amor, onde você não podia cometer um erro, onde você não tinha nada que pudesse alegrar você por uma semana sequer. E hoje eu vejo isso aqui para mim é pré-paraíso. Ontem eu estava pregando no aniversário da PIB de Caçapava, à noite, pastor André Bahia, e tem uma música lá, que o pastor Paulo também estava lá, né? Estava com o violão cantando. Ele estava cantando uma música, eu estou tentando lembrar aqui agora, mas eu lembro da passagem quando ela diz assim, Ele nos deu irmãos, amigos. E ele apontou o dedo para mim, nos deu amigos. O pastor Paulo, no violão, apontou o dedo para mim. É o pregador do nosso aniversário de março, ano que vem. Quando ele apontou o dedo para mim, eu tive um relance, assim, um insight. Como é que pode? Nasci lá em Volta Redonda, o cara aqui de São Paulo. Éramos completamente desconhecidos. E hoje somos amigos, nós vamos comer churrasco junto amanhã. Aliás, começa o negócio, né? Que dia que é hoje mesmo? 5? Gente, do dia 5 até o dia 3 de janeiro, mais ou menos, eu como churrasco todo dia em dezembro. Eu sou querido, vou fazer o quê? Eu tenho churrasco hoje na hora do almoço, tem churrasco amanhã. E se não tiver terça-feira, a gente cria outro, não é, André? André está de férias, licença prêmio. Férias estendidas. Ah, beleza. André, vai fazer um churrasco? Agora.
Ah, beleza, está de férias. A gente, como é que pode, como é que a igreja nos envolve, nos dá verdadeiros amigos? O pastor Paulo é uma sumidade, é um cara extraordinário. Nós nos tornamos de fato amigos em tão pouco tempo. Como também considero o André, que me convidou para pregar lá, um amigo. Também vai estar no churrasco amanhã. A gente tem um grupo de pastores, a gente se reúne uma vez por mês. Põe um churrasco, ri um pouquinho. Coloquei o Clécio essa semana. Clécio, o noviço, está na hora, né? Foi consagrado ainda não, mas arrumei uma boquinha para ele, André. Arrumei uma boquinha para ele fazer parte do churrasco. Lá está rindo à toa. Né? Seminarista ainda não. O seminarista está votando na ordem dos pastores. O seminarista. Eu não sei se você está sabendo aí, mas o André foi em uma reunião da ordem privada. Eu liberei a entrada dele. E quando chegou no momento da assembleia da ordem dos pastores batistas do Brasil, o André votou. Eu não tinha visto, estou lá votando, estou olhando para frente, a pauta que estava em questão. E o Clécio, mais que depressa, eu estava aqui, Clécio aqui, e o André aqui com a mão levantada serinho. Seminarista de primeiro ano. Vamos chegar no quarto e está realizando isso aí, irmãos. Aí, o Clécio no meio, regalou o zoião assim, né? O Clécio regala um olho aqui, olha dentro da sua cabeça. Ô, mano, seminarista pode votar? Mas ele não falou isso para dedão, André, que ele também queria votar, né? Eu falei, não, por quê? Olhei, André serinho, esperando ser contado. Falei, filho, faz vergonha não, filho. Ô, baixa, faz vergonha não. Incorporou o Miqueias? Vai votar nesse negócio, né? Pois é. Coloquei o coração, mãe, nós vamos comer um churrasco. Como é que Deus faz isso? Né? Eu olho para a fila, eu só conheço de longa data só Marcos Davi. Criamos uma amizade tão legal. A igreja é um negócio tão legal. Um negócio tão bonito. Somos nós, 9, 10 lá. Só conhecia Marcos Davi. Todos os outros são amigos que Deus me deu. Como é que a igreja é linda? Linda. É um negócio fantástico. Ô Matias, esse menino aqui, ó. Quero ser bonito como ele, no milênio. Chegou esses dias, perdido aí, irmãos. Chateado, triste, querendo acabar com a própria vida. Mentira. Brincadeira. Você vê, rapaz, a amizade que a gente fez, já está liderando o ministério igreja, a gente já está junto aí, conversando, brincando. Aí ajudei a ganhar a Isabela para Jesus. Foi um negócio tão legal, já são amigos. A gente parece que já se conhece há muitos anos, né? Estou orando agora pela demissão do Matias, por favor me ajudem nisso, se vocês puderem fazer isso. É porque ele é militar, daqui um dia vai embora, né? A gente ora para ser demitido, antes de ir embora, não é verdade? Que aí a gente segura o Matias aí, gente boa. Que bom, coisa boa isso. Tem muita gente que não consegue compreender. E não vem viver essa maravilha. Está lá no reino das trevas. E isso só é possível porque Jesus Cristo nos justificou e nos trouxe para a presença dele, justificados. E agora, porque somos justos aos olhos de Deus, podemos ter relacionamento com Deus e entre nós mesmos. Só lembrando que você ainda peca, as pessoas ainda erram, as pessoas têm dificuldades ainda, mas estamos justificados. Só podemos estar na presença de Deus quando isso é possível. Senão seríamos consumidos. A justificação é pela fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai simplesmente encontrar os elementos dessa justificação escritos em algum lugar por aí neste mundo. Você não vai ter um sonho revelando isso para você, provavelmente. Olha, você é justificado, tá? Estou garantindo aqui. Porque se Deus tiver que confirmar o que Ele mesmo diz, nós estamos em maus lençóis de Deus, irmãos. Estamos mal de Deus. Deus já disse que você está justificado se você crê. Então se aproprie do seu perdão se você ainda não conseguiu, é pela fé. Deus me disse que meu passado está perdoado. Eu preciso acreditar nisso pela fé. Por quê? Porque foi Ele quem disse.
Se fosse, de repente, minha esposa que dissesse, eu não acreditaria. O que a minha esposa sabe sobre isso? Esse negócio é escrito nos céus. Se está perdoado ou não, só Deus pode dizer. E é por isso que Jesus, quando pregava para as pessoas, ele dizia assim, ó, seus pecados estão perdoados. Os judeus ficavam impactados, que negócio é esse? O homem agora perdoa pecados? Não, não. É porque ele é Deus, por isso que ele pode fazer. Deus está nos dizendo que se nós crermos, seremos justificados, os nossos pecados estarão perdoados. Então, querido, esquece a culpa se você é convertido. Viva o melhor que Deus tem para você. Os judeus estavam tão presos às leis que eles não conseguiam ter paz e alegria. Deus providenciou os meios para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. E é por isso que louvamos esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele realizou isso mediante o seu Filho. E agora somos revestidos pela justiça de Cristo. Assim Jesus resumiu sua missão, né? Mateus, capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Entendeu a ideia de resgate agora, né? Pegou o detalhe? Ele foi lá ser oferecido. Está aqui, ó. Dou meu filho por esses que estão presos aí. O filho ficou. A gente veio. Ele morreu lá. Depois de 3 dias ele tomou a própria vida de volta. Mas morreu. Eu concordo com Lloyd Jones quando ele diz que os homens andam muito preocupados com as suas causas sociais, com seus argumentos, com as suas ideologias, e andam se esquecendo do principal, a doença que mata, que destrói a humanidade, que está por trás de tudo de ruim que acontece no mundo, o pecado. Para haver justificação, o Filho de Deus teve que morrer. E Paulo está muito interessado em tratar disso, em fazer isso. Desde o capítulo 1 até agora, ele está falando de pecado. E nós, quando vamos pregar o Evangelho hoje em dia, a gente começa falando dos benefícios. Isso está errado. Nesse ponto, nós precisamos aprender com os assembleanos. Sabia? Precisamos aprender. Por que o assembleano, ele ganha mais alma que a gente? Primeiro que ele prega muito mais do que a gente. Ele evangeliza muito mais do que a gente. O povo batista é um povo calado. Deixa o camarada morrer e ir para o inferno do lado e não fala nada. Isso é uma realidade, tá? Sou batista, conheço bem a realidade. O assembleano prega até para gente que é pastor batista. Verdade, eu conto para vocês aí. De vez em quando eu vou pregar agora para os pastores de novo. Me convidaram de novo para voltar lá. São 200 pastores aí da Assembleia de Deus. Eu chego lá, vira um para mim e diz assim, sei o que você está fazendo na Batista. Ô meu pai, vou começar com essa conversa de novo. Né? Pois é, você não é de lá. Não, irmão, eu sou sim. Não, não é. Irmão, eu sou sim. Estou há 25 anos lá, não é possível que eu não sou de lá. Claro que eu sou de lá. Mas você não pensa em vir para cá? Amo vocês, mas não. Tem muita raiz. Ah, mas ó nada. Vou continuar lá. Para eu mudar, tem que rolar um negócio igual aquele de Daniel, assim, Nabucodonosor. Tem que escrever na parede lá. Tem que estar lá no quarto, começar o negócio a escrever sozinho. Vá para a Assembleia de Deus. Senão não vai rolar. Nasci aqui. Fui criado aqui, fui ensinado aqui. Pastor, então a gente não deveria mudar de igreja? Você tem que fazer o que Deus manda você fazer. Deus está mandando fazer, tem que mudar. Agora, se não, não. E aí é interessante que esse elemento por trás da pregação dos assembleanos me chama muita atenção. Porque o assembleano, ele tem uma veia de juízo. Já percebeu?
Ele não começa o evangelho simplesmente para você assim: ah, Jesus é bom. Olha, se você se converter, tudo muda. Você vai melhorar no emprego, sua família vai ser abençoada. Está aqui a irmã Ione. Quantos anos de Assembleia, irmã Ione? 19, 20 anos de Assembleia de Deus quase, olha. O assembleiano, ele não começa assim: olha, andar com Jesus é muito bom. Não, isso aí é o final da conversa. Geralmente o assembleiano começa assim: se você não se converter, você vai para o inferno. Rapaz, o cara já toma um susto. O negócio é esse, rapaz? É, tem juízo, irmão. Deus é um Deus de fogo. O camarada fica com medo, rapaz. Eita! É. E a hora que Jesus voltar, ele vai esmagar o ímpio. Não é assim? E se você não tiver correto com Deus, o cara vai dando um passo para trás, assim: ó, meu Deus. A mulher vai me dar um tiro nesse irmão, vai. Mas é assim. Aí o sujeito acorda. A gente não. Então, irmãos, olha só, a ideologia de Jesus é a melhor. Que ideologia, meu irmão? Né? A ética de Cristo. Mas que ética? O povo está no pecado. A Igreja Batista é tão boa. Ah, como é que o pessoal nosso evangeliza os outros? A Igreja Batista é tão boa, tem um estacionamento tão bom. Você precisa de ver o ministério infantil. Gente, nós temos agora até enfermeiros. Ou seja, virou um centro de ação social isso aqui. Ninguém mexe no seu carro, porque fica lá no fundo. Ninguém vai arranhar. Aí o cara: é legal, hein? Se o lanche for grátis, o cara vem. O pacote completo. Eu preciso pagar o churrasco de domingo? Não, eu pago para você. Ah, então eu vou. Adorei esse lugar. Não comece a evangelizar os outros assim, está errado. Paulo já parte do princípio de que estamos todos perdidos. Já parte da ideia de que estamos todos condenados. E sem justificação, iremos para o inferno. A conversa é simples. Se não tiver vida com Deus, pode estar bonitinho, lindinho, pode estar com saúde, trabalhando, sendo honesto, e vem à igreja de vez em quando, adora isso aqui, o irmão, mas se não tiver com Cristo, vai queimar no fogo do inferno. E não tem conversa. Estamos condenados. Lembre-se que Paulo está praticamente dedicando o capítulo 3 aos judeus. Judeus, religiosos, obedeciam à lei, queriam fazer o que Deus manda, e mesmo assim estavam condenados, porque não eram justificados, estavam tentando salvação através de fazer a coisa certa. E querido, não existe ninguém na face dessa terra que consiga praticar a lei de Deus mais do que um judeu piedoso. Porque o judeu nasce estudando esse negócio, ele cresce estudando esse negócio, ele conhece esse negócio. E Paulo está dizendo: não adianta nada vocês tentarem fazer isso praticando, não, porque vocês vão errar. E a hora que errar, vocês estarão condenados. O único jeito é o perdão de Deus. Então não adianta o cara tentar acertar sem Cristo lá fora, tendo uma vida digna, correta. Ah, mas eu tenho uma vida certa, muito mais certa do que um monte de crente aí. Geralmente eu escuto esse argumento. Aí eu sempre digo assim: olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre o que você entende por crente é crente. Isso tem que ficar muito claro. Eu sou pastor, meu filho. E tem uns 30% da minha igreja que não são crentes não, mas estão lá todo domingo. Ah, como é que você sabe disso? É porque eu vejo a prática. Eu vejo o dia a dia. Os caras amam estar na igreja, eles gostam da música, eles não têm coragem de ir para uma balada, então eles vão para a igreja cantar. Eles não têm coragem de ficar arrumando amizade aí fora, que sabe que não presta. O que eles vão? Vou lá para o clube da igreja fazer amizade lá. Não andam com Cristo não, são simpatizantes. Tem um monte de gente assim na igreja. Agora eu duvido, eu falo, duvido que você tenha uma vida mais exemplar do que alguns servos, do que a maioria dos servos de Deus que eu conheço. Duvido. Porque geralmente esse povo, quando quer fazer comparação, pega o pior que ele conhece de crente. Não, filho, quer comparar, pega o melhor. Você tem que pegar os caras santos de Deus, que caminham com Deus de verdade, que tem testemunho, é com ele que você tem que se comparar. Aí o argumento cai. A gente nunca pode se esquecer de que ele veio buscar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos.
E se não houve busca para nós, não fomos resgatados ainda. Estamos perdidos. Precisamos ser resgatados. E naquele dia não vai ter jus esperneandi. Não vai ter direito de espernear. Porque o filho dele morreu em nosso lugar. Esta é a tragédia do homem moderno, né? Ele se afastou dos seus princípios básicos e está confuso. E se opõe à única coisa que pode endireitá-lo: o sangue de Cristo. O homem se afasta, se afasta, se afasta, se afasta, e por se afastar dos princípios de Deus, olha para Cristo como um opositor. Tem uma imagem aí que eu não sei se é montagem, não sei se é verdadeira. Eu agora estou ficando mais veaco, né? Estou ficando mais esperto. Porque eu era muito inocente, eu achava que colocava lá, a coisa é certa, está correta, mas nem sempre. Às vezes é montagem, né? Demorei para entender isso. Mas um dia desse eu estava vendo no Facebook lá um muro pintado por pessoas de uma outra religião. Foram lá e pintaram lá, né? Só Jesus liberta dos demônios, perdoa pecado, alguma coisa assim. Pintaram lá no muro, lá, que eu não sei de onde. E aí veio o pessoal de uma outra religião, que não acredita nisso, e pintou o muro de novo, para tirar o escrito. Ou seja, as pessoas não querem nem ouvir falar disso. Elas não querem nem ouvir menção disso, de que Jesus pode resolver a questão do pecado, da nossa prisão. Quando você olha para a Bíblia e repara nos casos caóticos, como Adão e Eva, o dilúvio, Torre de Babel, Israel no Egito e as 10 pragas, o natimorto de Davi, os cativos do cativeiro babilônico, do Egito, Ananias e Safira, as 7 cartas do Apocalipse. Pastor, estou boiando. Estudar um pouquinho, irmão. Corre atrás do prejuízo aí. Se você chegou agora, só para você que está chegando agora, que você acabou de se converter e conhece pouco da Bíblia, são casos, o resto, por favor, não escute. Tem que estudar, tem que ir para EBD. Você que é novo convertido, se tem casos onde a ira de Deus é muito clara, onde Deus pune pessoas diretamente, como é o caso de todo o Apocalipse. Quando a gente começa a ler essas coisas, nós vamos perceber que Deus aplica a sua justiça mesmo, irmãos. A ira de Deus é uma realidade sobre nós. Sem justificação estamos perdidos. E o ensino bíblico é que quando o homem caiu em pecado, Deus impôs certos limites para que o pecado fosse restringido, não se desenvolvesse a todo vapor. Se Deus não tivesse restringido o pecado, estabelecendo autoridades, dando a sua lei, estabelecendo elementos de bem, de mal, deixando muito claro o que é moral e o que é imoral, nós já teríamos destruído a raça humana. Só que não teria progredido do jeito que progrediu. Só progride até hoje por 2 fatores simples. Primeiro, os elementos morais que Deus estabeleceu. Eu não mato meu irmão, por que eu não mato uma pessoa? Por que eu não mato meu vizinho? Eu não mato meu vizinho porque Deus disse que não pode. Isso está impregnado em nós desde o início da humanidade. Por que eu não tenho uma relação incestuosa? Porque Deus disse que não. Por que eu não ando por aí bêbado? Porque Deus disse que não pode se embebedar. Nós temos princípios, valores. E quando alguns decidem quebrar essas coisas, outros de fora olham e dizem assim: isso não está correto, isso não está legal. E aí a gente começa a perceber o estrago que essas coisas causam. Eu conheci 2 primos casados. 3 filhos, os 3 com problemas. A gente começa a ver o estrago. Por que Deus proíbe as coisas? Não é porque Ele é aquele proibidor por prazer, não. É para que nós não colhamos o estrago. Só que em alguns momentos, vamos voltar um pouquinho em Romanos 1, que eu quero terminar com isso. Romanos 1.
A Bíblia vai dizer o seguinte, a partir do versículo 26. Deus impõe limites para que o pecado não perca o controle? Impõe. Mas em alguns momentos ele permite o que Paulo diz em Romanos 1:26. Olha o que ele diz aí. Está falando de pecadores, né, inveterados. Pelo que Deus os entregou a paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, preste atenção, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara que dignos de morte os que tais coisas praticam, são, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esse finalzinho você nunca podia esquecer. Porque tem uma pá de crente hoje em dia apoiando relacionamento homossexual. Uma pá de gente apoiando o erro da empresa. Uma pá de gente apoiando o pecado aqui, de tudo quanto é jeito. Os quais, conhecendo bem o decreto, sabe o que é um decreto na teologia? É algo imutável. Senão nunca se anula, nunca pode ser anulável, nunca perde sua validade. O que Deus decreta, Ele cumpre. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que fazem. Nós não estamos aqui para ser populares como igreja, tá? Tem igreja aí querendo ser popular demais e está perdendo o caminho. Tenho falado desde o princípio para vocês. Isso aqui é uma igreja para a família. Para você criar seu filho em segurança. Nós vamos arcar com as consequências, sejam elas quais forem. Para que você continue tendo um ambiente santo para se desenvolver. Pois bem, essa é a maneira pela qual o apóstolo introduz essa doutrina da justificação. Deus entrega o homem a este sentimento perverso, a essa mente reprovada, para que este pense bem no que está fazendo e seja ferido, e perceba a loucura que está praticando e possa se arrepender. Este é o grande argumento do apóstolo Paulo, e é isso que podemos dizer do homem. O homem sem Deus é podre. Sem Deus ele está perdido. E se Deus retirar sua graça preveniente de cima, se ele deixar de trabalhar para convencer, o homem se entrega ainda mais ao pecado. Vai se desenvolver perfidamente. A coisa vai ser muito complicada. Entregue a paixões, as suas concupiscências. A coisa vai ficar pior ainda. Faça de tudo para você nunca entrar, se você ainda não se converteu, se você que está em casa, ainda não se entregou ao Senhor, faça de tudo para não entrar nessa malha, nessa via tão desastrosa que é o camarada que perde a influência de Deus sobre a sua vida, de tanto que ele peca. E Deus o entrega a si mesmo. Vai lá então, estoura a cara no muro, acaba com a própria vida, porque a partir de agora eu não trabalho mais com você.
Não trabalho mais em você. Você vai ser entregue. É o que Deus fez com o faraó. Acaba de endurecer o coração, aí a coisa vai de mal a pior. É o momento em que o carro com o chassi empenado capota e aí já era. Não tem mais o que fazer. Pensemos bem, irmãos, naquilo que estamos fazendo da nossa vida, porque a justificação é pela fé. Não tem nada que você possa fazer aqui, a não ser crer. E mesmo assim, com a ajuda de Deus, se você quiser, Deus vai ajudar você a crer, para conseguir ser justificado. Nada além disso. É dizer para Deus, Deus, eu ando contigo, eu quero andar, transforma a minha vida, eu sei que eu não presto, mas eu preciso que o Senhor entre na minha vida, domine o meu ser, a partir de agora eu não vivo mais para mim, vou viver para o Senhor. Porque senão, estamos perdidos. Não tem o que fazer. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado, porque ao estudarmos Romanos, estamos vendo um aprofundamento nítido, oriundo da Tua palavra, claro, daquilo que somos, daquilo que precisamos, daquilo que precisamos entender, elaborar, o que precisamos mudar. Deus, que o nosso compromisso seja sério. Sei que pedir isso de uma maneira coletiva é complicado demais. Cada um aqui é sentença para o seu próprio coração. Mas Tu estejas impactando, avivando, mostrando, direcionando, iluminando poderosamente a Tua igreja. Que aqueles que nos escutam sejam impactados. E que em nome de Jesus possamos, inclusive através dessa mensagem de Romanos, hoje, ouvir daqui uns dias sobre a salvação de outras pessoas. Use, ó Deus, as verdades da carta de Romanos para que elas possam provocar salvação. Nós sejamos santificados porque somos justificados, olhamos para frente. O que está atrás de nós, o Senhor apagaste. Queremos olhar para frente, precisamos crescer. Tires de nós, ó Deus, toda preguiça, toda ociosidade, todo medo, toda mornidão espiritual, qualquer coisa que possa prejudicar o nosso crescimento. Possamos ser uma bênção neste reino que caminha pela face da terra, libertando pessoas do outro reino, o reino das trevas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.